Fan, refrigeração, proteção e potência. Olá, eu sou o Fábio Marcelino e hoje a gente vai utilizar essa figura bastante batida na internet, bastante divulgada, está em vários blogs, sites. Nem sempre a quantidade de informação é suficiente, né? Então a gente hoje vai fazer algum comentário trazendo, é claro, né, um pouquinho mais para o lado técnico da coisa, em especial o fan. Bom, eu coloquei aqui a seção de admissão, né, onde posteriormente você tem aqui o fan, mas o nosso fan ele vai ser analisado em cima da sua função, as suas funções, na verdade, de refrigeração, proteção e potência. Mas, inicialmente aqui analisando a seção 1, a gente observa que, embora pareça bastante irregular essa entrada, na verdade o diâmetro da entrada é ligeiramente menor do que o diâmetro da saída. A gente chama esse formato de formato divergente. Uma característica desse formato é que, durante o funcionamento, o ar que entra pelo duto de admissão, ele tem a sua velocidade diminuída como uma espécie de preparação para a admissão, preparação para a entrada no fan, de forma totalmente irregular, né? E um aumento de pressão, é como se fosse uma pré-pressurização, que é, na verdade, uma preparação desse ar que está sendo admitido. Observe também que a área por onde o ar escoa não tem nenhuma irregularidade. Então, aí, qualquer irregularidade que você tem aqui na admissão, que acabe com um escoamento suave, faria com que alguns turbilhonamentos surgissem. Então, o turbilhonamento para o funcionamento do motor é como se fosse a turbulência para o avião. A turbulência faz o avião balançar e o turbilhonamento, da mesma forma, além de gerar vibrações, pode comprometer o funcionamento do motor, em especial comprometendo especificamente o funcionamento regular do compressor, fazendo com que alguns fenômenos indesejáveis aconteçam, como o aumento de temperatura do motor. Então está aqui, ó, entrou no duto. Agora sim, o fan. A gente vai começar a analisar o primeiro tópico, que é a refrigeração. E eu mostro para você o seguinte. Aqui em vermelho eu tenho a altura da câmara de combustão. Bom, só relembrando, né, esse motor ele está em corte. Na verdade, tudo isso faz a volta, né? Inclusive a câmara de combustão, que no nosso exemplo de motor é uma câmara anular, onde o eixo fica no meio, né? E a câmara de combustão ela faz a volta, né, ao redor do eixo. Faz a volta ao redor do eixo. Então está aqui a câmara de combustão, que em funcionamento ela tem mais ou menos essa aparência aqui. Ó. Eu coloquei aqui o cursor do laser. Está aqui o laser. Eu vou colocar o cursor do laser bem na parte central da câmara de combustão, indicando que a chama acesa não encosta em nada, não encosta em nenhuma estrutura metálica. Do contrário, essa chama que vai de 1200 graus a 2450 graus, dependendo do tipo de motor, tem temperatura suficiente para maçaricar e tacar fogo no motor. Por isso, a própria câmara de combustão acomoda a chama utilizando uma espécie de colcha de ar fornecida pelo compressor. E aí, através de camisa, né, um conjunto de orifícios, acaba direcionando o ar comprimido para que a chama fique centralizada, como eu estou mostrando para você ali, dentro da figura, usando o próprio cursor do laser, né? Acontece que esse calor, embora a chama não entre em contato com a estrutura metálica, o calor é irradiado para o restante da estrutura da aeronave. Não só aqui nessa área, mas também próximo à seção de turbina, seção de escapamento. Então essa área aqui, ela precisa de uma refrigeração eficiente. Então a primeira função aqui do nosso duto de fan é fornecer refrigeração para o motor. Num outro momento, a gente falando de proteção, vamos imaginar agora que um pássaro de pequenas proporções seja sugado pelo motor e ele venha a bater aqui nas palhetas do fan. A gente chama de
fan blade. Então essas palhetas do fan, elas recebem aqui esse pássaro e haveria o risco de que os pedaços desse pássaro que seria destruído viessem para dentro do motor, comprometendo dessa forma o funcionamento do nosso compressor. Algumas obstruções geradas por indução poderiam fazer com que essa chama que fica centralizada agora se desloque, né, por algum problema no compressor, e aí a chama passa a encostar, por exemplo, na seção de turbina, ou passa a encostar na própria estrutura da câmara de combustão, e isso pode gerar um incêndio no motor. Se não gerar um incêndio, no mínimo vai gerar aquelas labaredas que você já deve ter visto em alguns vídeos da internet, labaredas saindo pelo escapamento. Então, para evitar isso, a proteção do fan consiste em a capacidade de centrifugar as partículas que batem no fan, e aí os pedaços desse pássaro, do nosso exemplo, sairiam pelo duto sem comprometer a parte central. Veja que ele não passa agora pelo núcleo do motor. Então, é nesse sentido que você tem a proteção do motor. Proteção não só para colisão de pequenos pássaros, mas também para chuva, gelo. E aí você já entende que uma aeronave que decolou sob chuva não está exatamente jogando toda a chuva para dentro do motor, porque praticamente toda a água está passando por fora do motor. Você vai ter ainda alguma umidade, né? Mas à medida que o ar vai sendo comprimido nos compressores, em azul tem o compressor de baixa, aqui em amarelo, essa cor é só uma filosofia das cores, né? Dentro dessa nossa animação em 3D, não que o eixo fique pintado de azul, mas aqui facilita a nossa interpretação, né? Então em azul você tem aqui o compressor de baixa e o compressor de alta, e você já tem temperaturas próximas a 300 graus, portanto a mínima umidade que entra aqui, ela é vaporizada ao longo da sua trajetória dentro do compressor, até que chegue na câmara de combustão. Mas a grande maioria, né, a maior parte da água é centrifugada pelas palhetas aí do nosso fan, e aí você tem também água e gelo sendo jogada para fora, além de pequenos detritos. É claro que quando a gente fala de pássaro, né, a gente também precisa entender que nessa região pode ser que você tenha aqui pedaços que foram centrifugados em local inconveniente, como por exemplo, nessa foto o 1 significa o sensor de temperatura do ar de admissão. Então aquele ar que entra precisa ter a sua temperatura medida, e essa informação é jogada para a unidade de controle do motor, que é um computador que utiliza não só esse sensor aqui de temperatura da entrada, mas outros sensores do motor para calcular o posicionamento da válvula de dosagem que determina, né, que quando o motor precisa ser acelerado ou desacelerado, para justamente manter a velocidade constante, a velocidade que foi selecionada lá no cockpit pela manete de potência, ela fica parada ali, selecionada, sem acelerar demais ou desacelerar, porque os sensores que mandam informação para a unidade de controle do motor usa todos esses valores, todos esses parâmetros para cálculo. Não é só isso, né? Além de temperatura, tem outros parâmetros como pressão, posição da manete, tudo isso para manter a aceleração constante. Por isso que nas inspeções de solo, né, a gente chama de inspeção de trânsito, quando o mecânico precisa fazer uma verificação ao redor da aeronave. Então essa inspeção é dividida numa inspeção interna e uma inspeção externa. A inspeção externa, ela prevê, quando o mecânico chega na entrada do motor, prevê essa avaliação para saber se existem detritos, pedaços de pássaro no sensor. Vai haver um procedimento de remoção. A gente, quando fala procedimento, é um conjunto de regras que vem no manual, né? Então, de acordo com o manual, vai ser feita a limpeza e o manual vai determinar se é necessário girar o motor para saber se todos os sensores estão funcionando, né? Então é feita uma análise, até mesmo de dia, né? Se utiliza uma lanterna para saber se você tem restos de pássaro, coisas assim desse tipo, né? Bom, já que a gente está com a mão na massa, falamos do sensor. Aqui está a nossa fan blade, a nossa palheta do compressor. Então está um conjunto de palhetas aqui, unidade 3.
o painel acústico, aquele que tem a função de diminuir o ruído gerado pelo próprio funcionamento do fã. Esse ruído é altíssimo, né? Então ele encontra aqui um painel que acaba atenuando o barulho que chega até ele. Então a gente também verifica a integridade dele. Em algumas aeronaves ele é feito também de material composto, e aí a gente precisa avaliar, né? Precisa avaliar se a ausência desse material poderia comprometer ou não aí. Bom, além do painel acústico, a gente tem também no item 6 é o cone traseiro do spinner. Spinner é essa parte que aerodinamicamente ele permite um perfeito deslizamento do ar e evita turbilhonamento. Então ele contribui também para a suavidade. Além disso, ele tem um cone dianteiro mais afinado, que evita a formação de gelo, e um cone traseiro que serve para a fixação dos parafusos de balanceamento das fan blades. Então tem um aparato após esses parafusos relacionados ao balanceamento. Além disso, você também tem logo atrás do cone traseiro, 6 aqui é o cone traseiro, né, que acomoda parafusos de balanceamento, que são esses parafusos aqui representados pelo número 2. E logo após você tem espaçadores, que são unidades de massa que evitam que uma palheta venha a ficar frouxa batendo uma na outra. Então ela mantém a distância, né? Então são espaçamento, como o próprio nome diz, acaba mantendo a distância entre essas palhetas. Além disso, você durante uma inspeção vai observar que as estaturas que estão atrás da blade. Eu vou circular a área aqui de entrada do motor, entrada de ar para o núcleo. Essa parte aqui, ó, entrada de ar para o núcleo, além das palhetas giratórias, você tem aqui uma estatora. E a estatora é o que está aparecendo aqui nessa área, aparece um pouco. Depois disso, daqui para cá, ó, é o duto do fã, é esse que você está vendo, que também tem aqui uma grande estatura para orientar e acabar com o turbilhonamento do ar que entra no duto do fã. Um detalhe interessante que foi observado é que o sentido de rotação correto, assim, baseado na inclinação da blade, essa inclinação te dá a direção, né, de rotação, que nesse caso é um sentido anti-horário, né, nessa seta aqui laranja. Então você observa na figura que o fã, na verdade, está girando no sentido contrário, né? Esse giro aqui, ó, é o giro do ventilador da sua casa, da minha casa, né? Esse giro do ventilador que joga ar para frente é dessa forma. Então, se você ainda não, de repente, não observou ainda, vale a pena você dar uma olhada na sua casa, que você vai observar que o ventilador ele tem o giro dessa forma aqui, ó. Então aqui o giro está errado. E também vou pedir para que você se inscreva no canal e deixe seu comentário se você sabia ou não sabia que nessa figura, que já é uma figura batida na internet, se essa figura tinha um erro no sentido de rotação ali da nossa fan blade, tá? O sentido correto é isso que está aparecendo aqui em laranja. Sentido, não digo que o sentido seria horário nem anti-horário, porque dependeria do motor, mas o sentido é em relação ao ângulo de ataque da nossa fan blade. Então esse ângulo de ataque é o que vai determinar a direção de rotação. Beleza? E vamos continuar. Bom, então até agora falamos de refrigeração e proteção, falta falar de potência. Vamos dar uma olhada aqui, ó, inicialmente na diferença que você tem aqui entre o diâmetro de entrada no duto do fã e o diâmetro de saída. Ele é reduzido, né? Então a gente precisa destacar aqui a figura do duto convergente. Diferentemente do duto divergente, o duto convergente ele tem um diâmetro de entrada maior do que o diâmetro de saída e, por consequência, ele também inverte a sua função. Ele diminui a pressão estática, a pressão nas paredes desse duto acaba sendo diminuída e dessa forma, diminuindo a pressão, você aumenta o escoamento e dessa forma aumenta, por consequência, o aumento de velocidade nesse duto. Então o objetivo desse duto é aumentar a velocidade.
aumentando a velocidade de maneira, claro, maneira brutal, né? Para que você tenha o jato. Então você tem um jato de saída devido a esse duto convergente, e é claro, né, o giro do fan impulsionando em altíssima velocidade, impulsionando aqui o ar em direção ao escapamento. Então, se você tem jato, você tem ação. Se você tem ação, você tem a reação, que é a propulsão que se forma dentro do equipamento. Se alguém te perguntasse aonde especificamente a propulsão se forma, ela se forma dentro do nosso motor. E ela atua na parte interna. Como a parte interna do motor está fisicamente ligada à sua estrutura, a carcaça, a estrutura, e também está ligado ao motor. Então, essa reação, essa propulsão, ela se transfere para a estrutura do motor. Como o motor está ligado estruturalmente ligado na aeronave, também acaba se transferindo para a linha central da aeronave e se traduz em tração da aeronave. Então, a propulsão do motor gera, né, indiretamente a tração da aeronave. Falando ainda da potência, que tem a ver com o jato, a gente precisa falar da relação 80-20. A relação 80-20 aqui nesse motor significa que 80% da propulsão do nosso motor vem do jato produzido pelo duto do fan. Então o duto do fan produz 80%. Estamos dando um exemplo inicialmente, tá? Você vai ver que existem outros exemplos. Então, nesse nosso exemplo, 80% da potência vem do fan, 20% da potência vem do jato produzido pelo núcleo do motor que vai sair por aqui. Então você tem essa relação 80-20, que dependendo da aeronave, essa relação pode ser 85-15. E quem sabe no futuro você tem aí aeronaves com maiores proporções aí de duto do fan. A verdade é que hoje, na aviação comercial de grande porte, inclusive na aviação de pequeno porte a jato, o fan contribui com a maior parte da potência dos motores da atualidade. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ajudado você. Por favor, se inscreva, curta esse vídeo, e a gente se encontra nos próximos vídeos. Grande abraço, até a próxima.